Então, começando com a imunidade adaptativa celular, a principal característica desse tipo de imunidade é que ela é mediada por células, mais especificamente por linfócitos T, e ela é responsável por eliminar patógenos que estejam inacessíveis aos anticorpos. Quando a gente é infectado por algum tipo de micro-organismo, eles podem ficar extracelulares ou intracelulares. Então aqui a gente tem uma célula que foi infectada por vírus, ou seja, esses vírus eles estão intracelulares, né, estão dentro das células. E o que acontece é que quando estão gerados e secretados anticorpos específicos contra esses vírus, eles não conseguem atacar, né, esses micro-organismos pelo fato dessa célula conter barreiras, né, como a membrana celular, enfim. Então é aí que a imunidade celular age, né, nesse caso que os anticorpos são inacessíveis. Então, os principais componentes celulares da imunidade adaptativa celular são os linfócitos T. Iremos agora apresentar alguns tipos para vocês. O primeiro é o linfócito TCD8, que ele é também chamado de linfócito T citotóxico. O principal mecanismo de ação para a eliminação dos patógenos é através da secreção de granzimas e perforinas. Elas são proteínas que ativam a apoptose celular, ou seja, a morte celular programada. Bom, outro componente, então, são os chamados linfócitos TCD4, que também são conhecidos como auxiliadores. Essas células, elas funcionam, né, elas agem a partir da secreção de citocinas. E o que são essas citocinas? São proteínas chamadas mensageiras, que têm como principal função fazer a comunicação entre as células. Então, essas células se comunicam, elas lançam sinais de alerta através dessas citocinas. E os linfócitos CD4, então, eles agem não diretamente sobre as células que estão infectadas, mas sobre essas células que fagocitaram esses patógenos. Outro tipo de linfócito TCD4, que é importante na resposta imune adaptativa celular, são os linfócitos T reguladores. A principal característica é que eles têm ações imunossupressoras. Por que esse tipo de linfócito é importante? Porque após a infecção, ocorre uma resposta imune exacerbada. Isso, em algum momento, ele tem que cessar. Então, a importância dele é fazer, os nossos micro-organismos já foram eliminados e agora a gente precisa voltar ao nosso estado de descanso. E então, elas reprimem a resposta imunológica que está acontecendo. Então, aqui nós temos o bebê, porque os bebês geralmente têm pouca apresentação de antígenos, eles não foram expostos aos micro-organismos. E nós trouxemos como exemplo os vírus ou bactérias. Então, vírus ou bactérias entram em contato com o organismo desse bebê e ocorre a infecção. Bom, então como a gente já conversou anteriormente, esses vírus vão entrar em contato, né, com o nosso organismo e vão ser capturados então por essas células apresentadoras de antígeno. Essas células então vão reconhecer que o organismo é estranho, vão fazer o processamento desse antígeno e vão apresentar na sua superfície. Essas células então vão de encontro aos linfócitos T naive, tanto CD4 quanto CD8, e vão fazer então essas células reconhecerem que elas estão infectadas e que elas precisam de ajuda. E aí então que elas vão ser ativadas. Isso, Isadora. Então, após as células serem ativadas, ocorre a expansão clonal. Então, há a proliferação desses clones, que são específicos aos antígenos. E agora a gente vai mostrar para vocês o que cada tipo de linfócito vai fazer após reconhecer esse antígeno. Então, as células, aqui os linfócitos TCD8 ativados ou linfócitos T citotóxicos, eles percebem que existe uma célula infectada ali próximo a ele. Então, ele entra em contato, através do TCR, com o antígeno que a célula infectada está mostrando para ele. Após isso, ocorre a sinapse imunológica, que nada mais é que esse espaço que fica entre a célula infectada e o nosso linfócito T. O linfócito TCD8, ele secreta perforinas e granzimas. As perforinas, elas são responsáveis por perturbar a membrana da célula infectada para que as granzimas consigam acessar com maior facilidade o interior dessa célula e disparar cascatas de apoptose. Então, significa que essa célula vai morrer. Então, tem uma morte celular programada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho então como que as células TCD4, né, agem sobre as células infectadas. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que elas são chamadas de células auxiliadoras e agora a gente vai ver o porquê disso.